Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Éder, sou criador desse canal chamado Na Ponta do Mouse, que tem como principal objetivo te ensinar, te mostrar como transformar as suas horas de trabalho em minutos de Excel. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, habilite o sininho para que eu possa te notificar toda vez que eu postar um conteúdo novo ou uma live. O tema de hoje a gente vai falar como montar um dashboard em apenas 15 minutos. Nele, dentre outras coisas, você vai aprender como criar tabelas dinâmicas, segmentações, dados, gráficos, conexões, enfim. Se você ainda não sabe o que é um dashboard, de maneira resumida, dashboard é um painel de indicadores onde você pode gerenciar simplesmente e facilmente por meio de botões, todos os principais indicadores de um departamento, de uma área, enfim. Okay? Independente de qual é o seu departamento, de qual é o seu setor. Então, se você já gostou desse assunto, a gente tem a nossa vinheta agora e na sequência a gente vai para o nosso vídeo. Até daqui a pouco. Bom, vamos lá pessoal. Então, como eu falei na introdução desse vídeo, o assunto de hoje vai ser a construção de um dashboard em 15 minutos, ok? Inicialmente, para a gente poder fazer a construção desse dashboard, na verdade, eu preciso ter uma base de dados. Então, seja ela qual for, basta, obviamente, que ela tenha as informações que são as informações que a gente precisa para montar o nosso dashboard. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou clicar nessa base, em qualquer parte dessa base, e a gente vai vir aqui em página inicial, e aqui em página inicial tem uma guia que se chama, uma opção que se chama formatar como tabela. A gente vai vir aqui, a gente vai escolher qualquer um dos temas que tem aqui, tá? Nesse momento isso é indiferente, é apenas a parte de design aqui. Então eu vou escolher um modelo qualquer. Ele me pergunta se a minha base, se minha tabela, ela tem cabeçalhos. Sim, a minha tabela tem, então eu vou marcar sim que a minha tabela tem cabeçalhos e vou clicar em OK. E aí, como vocês percebem, automaticamente ela já configurou o meu intervalo de dados numa tabela. Então, uma vez convertida a nossa tabela, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no sinal de mais aqui na barra inferior para eu clicar, criar uma nova planilha. Então, eu vou criar aqui alguns poucos cenários para que a gente consiga concluir o nosso trabalho com esse. Então, lembrando, a gente tem a tabela original e baseado na nossa tabela, a gente vai inserir uma tabela dinâmica. Então, eu venho aqui na opção inserir tabela dinâmica e venho e escolho aqui tabelas ou intervalos. Então, eu vou selecionar o meu intervalo aqui e vou demarcar a minha área aqui, qual que é toda a área. Eu vou clicar em OK e aí ele vai abrir o template de uma tabela dinâmica. Então, qual é a primeira visão que eu vou colocar aqui? Então, vou imaginar que na minha base eu queira ver uma posição, por exemplo, por cargo e eu queira saber quantas pessoas tem nesse cargo. Então, eu vou arrastar para o meu quadrante aqui de valores, automaticamente aqui ele já gerou a quantidade. Então, eu vou só nomear aqui, vou dar 2 cliques aqui e eu vou nomear como cargos. Ok? E aqui como quantidade de cargos. Como eu falei, só para que fique fácil aí da gente poder montar e identificar os nossos campos. Ok? Então, para aproveitar o tempo aqui, eu vou copiar e vou colar aqui do meu lado e vou montar uma segunda visão aqui. No caso, eu vou subir, vou retornar com a posição de cargo e vou trazer a posição de escolaridade. Ok? Dentro de escolaridade, eu vou fazer o seguinte, vamos ver aqui uma outra opção que eu tenho, de salário. Então, eu vou trazer salário aqui para o meu quadrante de valores. Então, respectivamente, eu vou ter uma posição onde os meus cargos aqui, ele tem um total de salários somados, todos eles. Ou seja, se eu quiser saber quais, pelos cargos que eu tenho aqui, pela escolaridade que eu tenho aqui dos funcionários, qual que é a faixa salarial por cargos, tá? Então, eu vou nomear aqui também e vou deixar a opção salário, ok? Vou clicar em OK, ele vai aparecer uma mensagem porque eu já tenho um campo parecido, venho aqui no final e coloco um espaço no final do nome. Outra coisa, eu vou configurar essa informação, então eu venho aqui em salário, clico em configurações do meu campo valor e aqui eu vou escolher
formato, eu vou colocar número, vou colocar o separador de milhar, vou deixar com 2 casas decimais, vou clicar em OK. Então eu tenho a minha segunda visão aqui. Eu vou fazer uma por sexo aqui também. Então vamos lá, vou copiar, vou colar do meu lado, vou clicar aqui na minha tabela dinâmica, venho aqui nos meus campos da tabela dinâmica, recolho escolaridade e vou trazer a opção de sexo. E vou trazer a opção sexo de novo, só que para valores. E vou arrastar de volta salário. Então ele vai me dar a quantidade de funcionários que eu tenho pelo sexo aqui. E por último, para a gente finalizar aqui a nossa última visão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar, deixa eu ver uma coluna aqui, por idade. Então a gente vai trabalhar com a opção idade. Então eu vou copiar e uma observação. Como a gente não sabe, ou pelo menos se não tem certeza, essa informação ela vai crescer para baixo, então o ideal é que a gente sempre monte as nossas visões uma ao lado da outra. Aqui no último, então eu vou recolher sexo e vou trazer aqui a questão da idade. E da mesma maneira, eu vou deixar uma contagem aqui por idade. A única observação que eu vou fazer aqui vai ser a seguinte: dentro dos meus cargos aqui, dentro da idade, na verdade, né? Porque como eu estou copiando e colando uma tabela dinâmica para o lado, ele está copiando com o mesmo layout, com o mesmo nome. Então, basta eu mudar aqui o nome dos campos aqui, tá? Então, vou colocar aqui escolaridade. Então, vocês viram que eu apenas renomeei os campos. Por quê? Porque eu havia pego da primeira, copiado e colado para as demais e só mudei os quadrantes. Então, eu tenho as minhas 4 visões aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em qualquer uma das minhas tabelas dinâmicas aqui e eu vou inserir a minha segmentação de dados, ok? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em inserir, ok? Para isso, como que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui em análise de tabela dinâmica. Aqui dentro de análise de tabela dinâmica, eu vou colocar aqui inserir segmentação de dados. Bom, vamos colocar aqui, ó, sexo, escolaridade, cargo e departamento. E vou clicar em OK. Automaticamente ele já criou também aqui as segmentações. E por último a gente vai clicar numa aba onde na verdade vai ser o nosso dashboard. Dashboard propriamente dito. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na guia exibir e aqui eu vou tirar a linha de grades para ficar uma configuraçãozinha melhor aqui. E outra coisa que eu vou fazer, eu inseri todas as minhas segmentações e agora eu preciso criar uma conexão dessas minhas segmentações com as minhas tabelas dinâmicas. Porque na verdade, quando eu clicar aqui, para vocês entenderem, não tem como a gente detalhar muito em 15 minutos, mas cada segmentação dessa, como eu falei, ele é um filtro e toda vez que eu clicar nela, ela vai alterar as minhas tabelas dinâmicas aqui, baseado nas segmentações que eu inserir aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber se todas elas estão conectadas com as minhas tabelas dinâmicas. Então, para isso eu clico com o meu botão direito, venho aqui em conexões de relatório e vejo se todas estão. Então, eu venho aqui e marco todos eles. Clico em OK, venho na segunda, mesma coisa, venho aqui em conexões de relatório. Dessa maneira eu estou conectando as minhas tabelas dinâmicas às minhas segmentações. E novamente, conexões de relatório, venho aqui, marco todas elas e clico em OK e faço isso para a última. Então, clico aqui e estou definindo que toda vez que eu clicar nas minhas segmentações, ele vai alterar as minhas tabelas dinâmicas. Então, eu estou tirando a marcação, clicando no X eu tiro a minha segmentação, ok? Então, só para a gente ver direitinho a parte de segmentação. E agora a gente vai ver a parte dos nossos gráficos, ok? Então eu venho aqui no meu dashboard e vou fazer o seguinte: vou vir aqui na minha tabela dinâmica, clico em tabela dinâmica, venho inserir e aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou inserir um gráfico de colunas, ok? Um gráfico normal de colunas. Vou recortar o meu gráfico aqui e vou jogar para o meu dashboard aqui. Então, eu vou vir aqui, dar um Ctrl V, ok? E aí, o que eu costumo fazer, tá? Só para vocês terem uma ideia. Eu vou fazer uma limpeza aqui, que geralmente é a limpeza que eu faço todos os outros, porque ele não precisa ter muito flu-fluzinho, não precisa ter muita
perfumaria. Na verdade, a gente precisa mostrar um gráfico profissional. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, clicar com o botão direito, ocultar todos os botões e barras, vou tirar o meu título aqui, ok? Vou vir aqui e vou tirar essas linhas de grade de fundo aqui, que eu não preciso dessas linhas de grade. Vou tirar a minha legenda, que eu também não preciso da minha legenda, porque eu quero fazer uma demonstração por cargo aqui. Vou tirar o meu eixo Y aqui também, que eu não preciso dele. Vou vir aqui em formatar. E aqui em formatar eu vou tirar o meu fundo, então não quero fundo aqui, né? Tem um fundo. E eu também não quero o contorno da minha forma, eu não quero esse contorno aqui do gráfico, eu quero que ele fique realmente transparente, ok? Eu não vou colocar um fundo porque a gente não vai ter tempo para isso, mas só para vocês terem uma ideia. Então eu vou clicar no botãozinho do mais aqui e eu vou inserir rótulos de dados, que são essas informações aqui. E para deixar ela um pouco melhor, eu vou vir aqui e vou negritar ela aqui. Vou aumentar um pouquinho a minha fonte. Ok, tá? Depois a gente coloca um título, se der tempo para a gente colocar um título. Vou vir aqui na minha segunda tabela dinâmica aqui, ok? E vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui em inserir gráfico, só que a gente vai inserir um gráfico diferente. Vou inserir um gráfico de barras horizontais. Mesma coisa, clico aqui, vou ocultar todas as informações, vou ocultar meu título, vou ocultar minha legenda, vou ocultar meu eixo X, vou deixar apenas os meus cargos aqui e vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui em formato, vou tirar o preenchimento, então sem preenchimento de formato, sem contorno do meu gráfico aqui, e eu vou recortar essa informação e vou colar essa informação para o espaço destinado ao meu dashboard também. Então já estou com a minha informação aqui. E agora a gente vai fazer isso com a nossa terceira visão. Como a gente tem duas informações só que eu vou usar uma configuração, um gráfico diferente. Então eu vou vir aqui e vou usar o gráfico de rosca. Ok? Então e vou fazer a mesma coisa. Vou tirar título, vou ocultar todos os meus botões, vou tirar, né? Não vou tirar não. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha legenda e eu vou clicar aqui para deixar a minha legenda na parte inferior, ok? Mas as demais configurações eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou vir aqui, vou tirar a minha forma, então sem preenchimento, sem contorno, ok? E vou vir aqui e vou colocar o meu rótulo. Por quê? Porque eu quero deixar o meu rótulo aqui pintado, ok? Beleza. Então eu vou vir aqui, vou recortar essa informação. Vou colocar aqui no meu dashboard, ok? Então já tenho 4 informações aqui. E por último, né, a gente vai vir aqui na última visão que a gente inseriu por idade. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou inserir novamente um gráfico e vou inserir um gráfico de linha, ok? E aqui no meu gráfico de linha, novamente, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Vou tirar título, vou ocultar os meus botões, vou tirar a legenda aqui, vou tirar o meu, né, aqui, o meu fundo, ou seja, eu vou deixar aqui, cadê? Vou clicar novamente aqui. Vou tirar o meu preenchimento de fundo e vou tirar o contorno da minha forma, ok? E vou inserir os meus rótulos aqui, ok? Vou deixar ele um pouco maior, aí vem aqui, ó. Negrito, deixo ele um pouco maior e clico aqui e vou recortar e colo ele aqui. E então já tenho as minhas visões aqui. E aí o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer? Toda essa parte de perfumaria, de layout, de figura, é uma parte que realmente demanda bastante tempo, tá? Mas não é a alma do nosso projeto. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui todas as nossas segmentações. Tá faltando uma aqui. Vou pegar todas as nossas segmentações, vou recortar e vou colar aqui para o meu dashboard. Então o que a gente vai fazer? Eu vou só ajustar isso aqui rapidamente. E na verdade, polaridade aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso vir aqui
em segmentação, eu posso colocar a quantidade de colunas aqui que eu quero. Então, eu vou dizer aqui que eu quero mais colunas, vou aumentar um pouco aqui e vou aumentar um pouco aqui para baixo. Depois a gente ajusta aqui. Fazer a mesma coisa com esse aqui. Então, assim, a ideia não é ver muito essa parte de perfumaria mesmo. A ideia é a gente montar a estrutura básica dele aqui, para entender qual que é a estrutura básica dele. E a gente vai, e num próximo vídeo, a gente fala um pouquinho mais sobre essa parte de perfumaria aí, tá? A ideia é a gente realmente tentar montar aqui o nosso gráfico em 15 minutos. Nosso dashboard, na verdade, em 15 minutos, ok? Então vamos lá, só terminando aqui para ver se já deu os 12 minutos. É a mesma coisa, eu vou mudar a quantidade de colunas. Vou ampliar aqui, vou aumentar aqui, vou aumentar um pouco para cima. E aqui também, ok? E aí futuramente na próxima aula a gente vai ver como a gente configura, né, todas as segmentações, configura melhor os gráficos, coloca título, mas enfim, na essência aqui é como a gente consegue montar o dashboard, ok? E aí como que funciona? Eu vou até reduzir ele um pouco aqui para a gente conseguir ver todos eles na mesma tela e no mesmo momento da mudança, para a gente visualizar essas pequenas mudanças aqui, tá? Então, só vou reduzir ele aqui para que realmente a gente consiga ver todos aqui. Mas já podem perceber que aqui rapidamente, né, aos 15 minutos, né, a gente já consegue montar um gráfico. Lembrando, obviamente, que assim, isso requer um estudo antes para você entender quais são os melhores indicadores, para a gente entender quais são as melhores visões, quais são os melhores gráficos, qual é o melhor layout, qual é a melhor disposição, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito hoje, ok? A gente só vai entrar no mérito da estrutura principal dele ali, né, que são as segmentações, são os gráficos, tabelas dinâmicas e a nossa base de dados. Então, né, os pilares aí que a gente precisa para o nosso dashboard. E pronto, está montado aqui, tá? Então, novamente, se eu clicar aqui em sexo feminino, ele vai me mostrar todas as visões aqui para o sexo feminino, para os cargos que eu escolher, novamente aqui para as escolaridades, para os cargos que eu escolher, para os departamentos que eu escolher, se tiver, obviamente, se não tiver, ele não vai mostrar. Então, aqui novamente, então para departamento financeiro, cargo analista, para essas escolaridades, essas são as visões que eu tenho, tá? E como eu falei no começo, caso essas cores não sejam, né, as cores ideais, as cores que você quer, se você quiser alterar todas elas de uma única vez, aqui a gente tem uma opção aqui, que é a nossa paleta de cores. Então, quando você vem aqui no layout da página inicial, a gente tem uma série de paletas aqui. Então, se eu escolher qualquer uma dessas paletas, vocês percebem, né, vão perceber que todos os gráficos vão alterar de cor baseado na paleta que eu escolher, e independente de qual paleta eu escolher aqui, ok? Então, ele já faz a alteração de todos os gráficos ao mesmo tempo. Assim, como eu prometi aí no início do nosso vídeo, tá bom? Então, eu vou escolher essa cor aqui, então vocês percebem que automaticamente ele mudou todas as cores aqui da nossa visão para a cor verde, caso você queira fazer esse tipo de alteração. Se não, você pode alterar individualmente aqui, clicando em gráfico por gráfico e fazer essa alteração, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, o objetivo aqui desse dashboard não era criar nenhum muito flu-flu, muita parte de perfumaria, era mostrar a estrutura, né, a lógica, né, que está por trás de um dashboard, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, né, não esquece, deixa o like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, me ajude, né, o YouTube entender a mensagem de que esse vídeo é bom, esse conteúdo é legal e pode ser levado para mais pessoas, tá bom? E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um abraço, até mais.